Olá, eu sou Vinícius Naron, sou dirigente da Casa dos Espelhos e eu estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos novatos. Isso vai ser uma palestra em que eu vou trazer alguns conhecimentos, algumas informações sobre a Casa dos Espelhos, sobre a Ayahuasca, sobre xamanismo e sobre a nossa irmandade da Casa dos Espelhos. Esse projeto que se iniciou desde 2015 vem aí crescendo, dando seus frutos. E hoje nós estamos instalados, nossos trabalhos acontecem na cidade de Jacarezinho, no sítio, na área rural de Jacarezinho. E nosso trabalho é um trabalho de espiritualidade, um trabalho de autoconhecimento, voltado para o desenvolvimento das pessoas, para o crescimento pessoal, para a independência química, para a independência emocional, para a independência mental, para que nosso pensamento possa ser autônomo, livre, nosso coração seja guiado pelos nossos impulsos mais profundos e não por aquilo que nós chamamos de padrões da sociedade, que nos fazem agir de uma maneira inconsciente, que nos fazem agir como se fôssemos gado, né? Simplesmente seguindo a manada. Essa é um dos valores da Casa dos Espelhos, que é o valor da liberdade. Só que a liberdade no seu âmbito mais amplo. E a Ayahuasca, essa medicina xamânica, ancestral, sagrada, ela nos aponta, ela nos mostra para uma liberdade muito maior do que nós normalmente conhecemos na nossa vida cotidiana do mundo. Nesse mundo cotidiano, de atividades muitas vezes sem sentido, de atividades muitas vezes que não nos preenchem. E o trabalho de autoconhecimento com a medicina, a Ayahuasca, ele vai poder nos mostrar que podemos encontrar um local de significado, um local de essência dentro de nós e, a partir de lá, construirmos a vida que nós queremos para nós, construir a vida que nós acreditamos que nós merecemos da forma mais pura, bonita e harmoniosa possível. Então, para que nós chegamos no espaço, uma cura é necessária, e em todo o trabalho de Ayahuasca se fala muito em cura. E creio que também nos grupos espirituais, de uma maneira geral, as pessoas buscam se curar. Mas estamos curando o quê? Estamos doentes? Independentemente de estarmos doentes fisicamente, ou emocionalmente, ou mentalmente, independentemente disso, se estamos encarnados nessa terra, é porque, no mínimo, uma doença nós temos. E essa doença é a doença da separação. É a doença do pensamento de que estamos separados. Que eu e você estamos afastados um do outro, simplesmente porque nossos corpos estão separados, né? Então, essa doença da separação, esse pensamento da separação, ele gera uma ilusão, que é essa ilusão de que eu sou eu e você é você e não há nada que nos conecte, né? Esse tipo de pensamento, ele cria todas as divergências, todas as diferenças, todas as guerras, todos os problemas com o meio ambiente, né? Se você não se sente unido ao meio ambiente, você naturalmente vai querer ou destruí-lo ou temê-lo, né? Então, se a doença é essa de que nós estamos separados, a cura é um pensamento, é uma conversão desse pensamento de separação para um pensamento de que nós estamos unidos. E compreendido isso, quando consagrarmos a bebida Ayahuasca, essa medicina, vai ser fácil compreender que a cura sempre está sendo levada para esse lado. Ela sempre está te levando para esse ponto. O ponto em que você, o seu irmão, os seus pais, a natureza, o seu corpo, todos estão unidos. Todos somos um. Que é uma máxima que se diz muito dentro da espiritualidade nos dias de hoje, né? Todos somos um. Mas muito poucos
compreendem isso a fundo, normalmente se torna algo só meramente intelectual, né? Ah, somos um, tal. Porém, numa cerimônia xamânica com a ayahuasca, é possível que através da nossa própria experiência possamos alcançar esse estado de conhecimento e compreensão através da nossa própria experiência, através da nossa própria consciência, e não simplesmente por aquilo que nos dizem. Então isso é muito, extremamente libertador, isso é muito, extremamente saudável, isso é muito, extremamente animador, motivador, porque de repente todas as doenças que o mundo nos coloca, desde os padrões sociais até os padrões de alimentação, os padrões familiares, tudo isso, de repente, quando você está unido, de uma hora para outra, nada disso mais importa. Nada disso mais te domina, nada mais disso te curva, né? E quando eu digo que isso não importa, não quer dizer que você vai se tornar um foragido da sociedade, vai viver numa caverna, não é isso. Mas sim que você começa a olhar para essas coisas e reconhece o quanto essas pessoas, né, quantas pessoas normais, vamos dizer assim, elas estão perdidas com cegos, né, atrás de migalhas de satisfação que nunca trarão satisfação nenhuma. Então, isso é importante eu dizer para vocês. São pequenas introduções sobre o porquê nós trabalhamos com a medicina, por que buscamos essa cura, o que essa cura vai nos trazer. Esses são os valores. Alguns claro, não dá para falar tudo, eu estou falando algumas coisas, mas esses são as pequenas motivações maiores da nossa casa, com a intenção do uso da consagração do chá ayahuasca. Pode ser que cada um de vocês, sendo um universo próprio, tenha outros motivos, outras motivações, outras razões. Isso é perfeito, é maravilhoso. É impossível que nós possamos limitar todas as motivações que cada pessoa traz dentro do universo próprio de cada um. Agora, é importante que você alinhe a sua intenção com a intenção que a casa traz, pois se isso não estiver alinhado, é possível que surja algum desapontamento. E é nesse sentido também que vem a importância de estar acompanhando essa palestra, estar acompanhando essa fala, para você realmente sentir se esse movimento, se essa oportunidade realmente serve, se realmente ela cabe para você mesmo. Então é isso. Bom, trazendo algumas... Então, a Casa dos Espelhos, esse nosso grupo, nossa irmandade de colaboradores. A Casa dos Espelhos não tem finalidade lucrativa, é um centro espiritual. Vivemos da colaboração dos seus membros e não há enriquecimento nesse trabalho. Então, tudo que recebemos é para arcar com as despesas, né? E nesse sentido, vem o reforço da importância da participação de todos vocês na colaboração, pois é uma obra colaborativa. Então, é muito bom, é muito legal poder contar com todos vocês e enriquece muito a nossa obra. A Casa dos Espelhos, ela está hoje realizando seus trabalhos no sítio São Francisco, em Jacarezinho, Paraná. Estamos a mais ou menos uns 30 quilômetros de Ourinhos, que é onde eu moro. A maioria das pessoas se reúnem aqui em Ourinhos e vão direto para lá, né? Então, vamos entrar nos detalhes mais práticos. A princípio, eu queria só tateando mais a parte, por assim dizer, filosófica. Depois partimos para a parte prática em relação às pessoas que querem participar mesmo da cerimônia. Seria muito importante falarmos do grande tesouro da nossa casa, que é o nosso, vamos dizer assim, o santo graal da nossa irmandade, onde devotamos toda o nosso culto
não, não como uma finalidade, pois a nossa finalidade é a verdade, mas como uma ponte que nos une à verdade. E essa ponte que nos une à verdade, para nós, é conhecida como ayahuasca, a medicina da floresta, Oascá, Iagé, vegetal, ou o nome bem conhecido, Santo Daime. Cada cultura que faz uso da medicina usa um nome, Nishpai, pelos indígenas. Cada cultura que faz o uso da cerimônia cria uma mística, cria uma forma de se relacionar com essa substância, que ela é formada de duas plantas, uma folha chamada chacrona e um cipó chamado mariri. Da união desses dois, que a gente fala chacrono feminino e o cipó masculino, existe uma alquimia que foi descoberta pelos antigos indígenas da Amazônia, e essa alquimia gera uma planta enteógena. Uma planta que te faz... Enteógena significa de conexão com Deus. Em Deus, né? Enteógena significa aquilo que te conecta a Deus. E vocês vão ver que eu falo de Deus e verdade como sinônimos. Existe uma razão para isso. Mas devagarzinho vocês vão pegando todas as nossas ideias. Mas então o enteógeno que te conecta com Deus, ou te conecta com a verdade, ele é diferente do alucinógeno, onde você simplesmente está delirando. É diferente um delírio de um processo com uma medicina sagrada. Isso, quando você fala para uma pessoa normal na rua, elas não entendem. Mas para a pessoa que consagra, em 5 minutos você fala, isso não é alucinógeno. Isso é minha visão expandida. É minha visão aumentada. E aí, quando minha visão aumenta, eu posso enxergar as coisas com clareza, para além das ilusões daquilo. É por isso que eu digo que o papel primordial da ayahuasca, a ayahuasca, embora eu tenha dito que ela é uma ponte, na verdade, ela poderia ser descrita também como os olhos, ou a luz, né? A luz que clareia seus olhos. E através dessa luz, dessa claridade, você pode acessar as informações. Você pode ver, você pode receber, você pode ter clareza sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre o seu futuro, talvez, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre os seus irmãos, sobre o seu papel na vida. E de uma maneira holística, muito profunda e muito ampla, você pode talvez se encontrar como um ser cósmico, um ser de amor que veio para essa terra para distribuir bênçãos e dádivas para todos os seus irmãos da maneira mais abençoada e amorosa possível. Eu creio que esse seja o papel de todos nós, mas muitos têm mais dificuldade de perceber isso, ou talvez percebam isso só que de outra maneira, né? Ou trazendo outras percepções sobre a sua própria missão na Terra. Agora, a medicina vai trazer... eu não posso... Assim, tem outra coisa, né? Eu estou falando que ela vai trazer, mas isso não é uma obrigação e também não se deve muito gerar expectativa sobre nada do que se diga. Nem da minha parte, nem dos amigos, nem dos irmãos da casa, nem de ninguém. E também nem do que você lê. Porque cada universo é um universo pessoal, cada pessoa é um universo único. E esse universo ele se relaciona com tudo de uma maneira única. Então é impossível que eu te diga que se você consagrar conosco um pouco dessa medicina da floresta, eu posso te garantir que vai acontecer isso, isso, isso. Isso é impossível. A única coisa que eu posso te garantir é que você vai entrar em contato consigo mesmo. Algumas pessoas de uma maneira mais intensa, outras pessoas de maneira menos intensa. Algumas pessoas até de maneira inconsciente, mas é isso que vai acontecer. Agora, como isso se dará depende muito das peculiaridades do universo próprio de cada um. Então, nunca esperem qualquer coisa no trabalho. A postura de chegada para o trabalho é de receptividade total, sem nenhuma expectativa.
pois a chance de você se frustrar tendo uma expectativa é muito grande. Então é importante, já para até vocês chegarem com o coração aberto e ter uma cerimônia saudável, uma cerimônia iluminada, virem totalmente ausentes de qualquer tipo de expectativa. Então é isso. A medicina ayahuasca, através da visão, ela pode nos mostrar alguns pontos dentro de nós, pontos em que algumas memórias não luminosas, memórias traumáticas, memórias difíceis, memórias antigas, fiquem registradas nas nossas células. E essas memórias registradas nas nossas células, elas podem ser sentidas como negatividade. E, ao ingerir a medicina, e no processo de expansão da consciência, nós podemos acessar essas memórias e perceber que muitas delas já estão velhas ali, elas estão como um entulho, como uma sujeira, como um lixo que nós guardamos em nossa mente e nosso corpo. Então a medicina vai mostrar que esse entulho está ali, porque você está vendo, né? Você está com clareza na sua visão. E ela vai chamar por uma limpeza, por uma purificação do seu corpo e da sua mente. E aí que vem as famosas limpezas da ayahuasca, que são muito conhecidas. Muitas pessoas falam disso, muitas pessoas dão até um excesso de importância para isso. É de fato realmente muito importante, mas com certeza não é o mais importante do trabalho, a limpeza. A limpeza sim faz parte do processo e deve ser recepcionada com muito amor e muito carinho. É um processo de cura, de limpeza das suas células, dos seus órgãos, da sua mente. No entanto, isso pode não acontecer com você. É comum que as pessoas não tenham nenhum tipo de limpeza, como por exemplo o vômito, ou uma diarreia, ou uma sudorese, né, um excesso de suor, xixi. Algumas pessoas têm isso mais intenso, outras pessoas têm isso bem menos intenso e algumas pessoas nem têm. Então, eu não geraria nenhuma expectativa em relação vou limpar muito, né? Existem umas pessoas que falam assim, tá um pernilongo aqui. Tem umas pessoas que falam assim, meu Deus do céu, eu usei muita droga, então agora eu vou chegar lá, vou fazer um monte de limpeza. Ou eu comi muito mal, tô num momento ruim da minha vida, vou fazer muita limpeza. Eu não seria tão racional assim, sabe? Porque a ayahuasca trabalha com coisas que estão muito além do entendimento, da compreensão da nossa mente. Então racionalizar sobre isso seria um pouco arriscado e um tanto quanto ignorante. Eu já vi pessoas com situações de vida bem complicadas que chegam no dia lá e não fazem limpeza. E pessoas que estão relativamente bem na sua caminhada fazem muita limpeza, muitas limpezas. Agora, a grande sacada da limpeza é que a limpeza ela não vem como uma dificuldade. Na verdade, a limpeza é a própria liberação, é a própria libertação. Então isso vem com muita luz, com muita clareza, com muito amor. E essa energia da limpeza, da purificação, ela passa por você, pelo seu corpo, e você simplesmente tem gratidão. Você simplesmente recepciona aquilo. E isso faz com que tudo aconteça de uma maneira muito mais simples, muito mais leve, e não existe sofrimento envolvido nisso, né? E quando passa a limpeza, 90% das pessoas atestam isso para nós, ou a grande maioria das pessoas, né, para não falar um número, falam que a limpeza traz muito bem-estar, traz muita leveza, traz muita alívio. Porque imagina, é como se você tivesse um porão cheio de bicho e cobra e coisa guardada, velha lá, que vem alguém e limpa tudo aquilo, então passa novos ares, né? Aquilo refresca, aquilo rejuvenesce. Então a limpeza ela é extremamente importante. Não se preocupe. No entanto, ela não é importante ao ponto de você só pensar nisso, desencane dela. Pode acontecer ou não. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à limpeza, nos contate.
Durante a cerimônia, é sempre entregue um saquinho para a pessoa poder fazer a limpeza no saquinho, não ter nenhum problema de ter que sair correndo pro banheiro. Entregamos papel higiênico também, caso fosse necessário. E os nossos cuidadores levam as pessoas até o banheiro, caso seja necessário, a pessoa precise de algum auxílio. Então, a ayahuasca, ela foi antes de ser... Hoje, ela é uma substância regulamentada por lei para uso com fins religiosos, com fins espirituais. Algumas pessoas... Esse processo de regulamentação foi muito graças a alguns membros da União do Vegetal, que tiveram em Brasília fazendo muitas pesquisas, muitas auxílio lá, junto com pessoas do governo, para estudar realmente se a substância ela fazia mal ou não, se ela tinha alguma contraindicação, se aquilo poderia ter algum problema bioquímico para as pessoas. E por mais de 20 anos de pesquisa, até foi constatado que a medicina ayahuasca não traz risco à vida, nem traz risco à saúde. Na verdade, o pior risco que eles perceberam dentro da medicina, do uso da medicina, é a pessoa fazer isso de uma maneira sem orientação, em que ela não entenda do que ela está fazendo, e então ela está consagrando um lugar assim perigoso e ela pode cair, né, tropeçar, bater a cabeça. Ou seja, queda. Queda é um dos maiores riscos da ayahuasca. No entanto, esse risco fica extremamente reduzido dentro de uma cerimônia. Primeiro, porque a cerimônia está organizada, ela está pensada para ser segura. Ela é toda desenvolvida dentro das pessoas que estão cuidando ali, para que não tenha riscos de tropeço, que não tenha objetos que você não consiga enxergar, que o caminho seja iluminado, que todo novato, quando vai se direcionar até o banheiro, alguma pessoa vai com ele ajudando, né, para ela mostrando o caminho, indicando. É por isso que nós pedimos sempre que os novatos ergam a mão para poderem se direcionar ao banheiro. Essa é uma outra razão importante sobre a segurança do trabalho, que de fato é muita, porque o nosso grupo, nós fazemos isso há muitos anos. Eu comecei a trabalhar em 2015, né, servindo a ayahuasca. No entanto, eu já participo de cerimônias desde 2009. Então isso me fez ter experiência com coisas que são arriscadas, coisas que são tranquilas, coisas que são recomendadas ou não. E essa fala vem no sentido de que talvez o novato que chegue não tenha condições de compreender todas essas questões, né, já de primeira. Então é importante que vocês compreendam quando nós trazemos algumas regras, alguns direcionamentos, algumas orientações, e que vocês as sigam, pois tudo isso faz parte da segurança e da organização de todo o trabalho, como ele vai transcorrer, né? Então é isso, vamos ver o que mais que eu preciso dizer. A ayahuasca é uma informação interessante, ela vem dos xamãs norte-americanos, dos xamãs peruanos, dos curadores daquela região. E a ayahuasca significa linhaça dos mortos, né? Ou vinha dos mortos, ou vinho dos mortos, né? Por que isso? Porque ele fala que quando você consagra a ayahuasca, você tem a condição, a oportunidade de morrer, né? De passar por uma morte para enfim se renascer. Agora, muitas pessoas entendem isso de uma maneira um pouco, talvez, muito concreta. Não significa morrer fisicamente, como nós poderíamos pensar. Na verdade, é uma morte muito mais para o passado. Nós morremos para as coisas do passado e nos abrimos, nos renascemos para o que é novo. E é nesse momento que somos liberados. Passamos por aquilo que podemos chamar de redenção ou ressurreição. E passando por isso, podemos, a cada instante, sermos uma nova pessoa. A ayahuasca vai nos ensinar isso dentro da cerimônia,
mas nós podemos levar isso para a nossa vida, como uma experiência, como um conhecimento. Então, isso é importante. O que mais precisamos falar? Deixa eu ir me lembrando. São muitas informações importantes. Claro, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, com a gente. Depois eu vou mandar um material escrito também, com todos os detalhes, porque assim não fica faltando nada. Todos podem acompanhar de uma maneira bem pontual lá, inclusive com checklist, do que precisa levar, os horários, como se organizar a saída, tudo isso vai ser dito. Sim, é muito importante. Agora um ponto para as pessoas, principalmente os novatos que estão querendo chegar, né, participar conosco. É muito importante que a pessoa, ela não faça, se ela fizer algum uso de qualquer tipo de remédio controlado, principalmente os remédios para a cabeça, é importante que elas venham e nos digam e coloquem na entrevista, na anamnese que eu vou passar para cada novato de vocês, vou passar pelo grupo, que vocês discriminem se tomam algum remédio e qual. E, a depender de qual remédio seja, pode ser que isso seja impeditivo para participar da cerimônia. Porque alguns remédios interagem, enfim, não é recomendado. Se você tiver parado de tomar há algum tempo, normalmente 7 dias, se você tiver parado de tomar há algum tempo e estiver se sentindo bem, não ter nenhum problema em relação a isso, então a gente conversa para ver se seria possível você participar. A questão dos remédios e das doenças, elas são muito importantes, mas elas devem ser vistas individualmente, caso a caso. Então, se você tomar algum remédio desse, você venha a nos falar, que aí a gente conversa individualmente. É muito importante, porque nesse ponto, caso a pessoa omita alguma coisa nesse sentido para nós, ela acaba sendo responsável de dar caso ela passe por algum mal-estar, né, durante a cerimônia por não ter obedecido isso. Então é importante que ela passe para nós se ela toma algum remédio ou não e se ela estaria em condições de estar com a gente nesse momento. É isso. A orientação mais direta é que, se você faz uso, venha conversar comigo, né? Individualmente. Eu vou deixar aqui um contato para você poder me achar. Certo? Outro impeditivo que teria para a pessoa é se ela já teve algum histórico de doenças psiquiátricas. Caso ela já tenha tido uma internação ou tenha sido diagnosticado algum quadro de uma doença psiquiátrica, é importante que ela entre em contato também, para que a gente veja no caso a caso se ela poderia ou não estar consagrando com a gente a ayahuasca, né, no nosso grupo. Isso é um procedimento padrão que as casas ayahuasqueiras fazem, e ela é importante para manter a segurança tanto da pessoa quanto dos outros membros. É extremamente raro poder acontecer algum problema, mas é importante que nós estejamos atentos, estejamos diligentes em relação a isso e façamos da melhor maneira possível, né, o cuidado da entrevista e tal. Além disso, se a pessoa teve algum problema psiquiátrico, vai estar lá na anamnese se ela passou recentemente ou se ela está passando por um processo emocional muito difícil. Qualquer um deles que seja. Isso precisa ser informado para o dirigente, para a pessoa que está servindo a medicina, para que o nosso olhar, nossa atenção sobre você seja com um pouco mais de cuidado, porque afinal de contas a pessoa está vindo num processo psicológico não tão simples, e aí isso demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, né? Eu particularmente acho que a medicina ajuda em qualquer situação de vida que a pessoa esteja. Agora, a depender de como ela esteja, é necessário que se vá com mais calma, se vá com mais tranquilidade, e assim
a gente consegue ajudar mais e não atrapalhar, né? Na cura da pessoa, no processo dela. Em relação à preparação, a preparação é extremamente importante. Alguns grupos ayahuasqueiros mais tradicionais se falam num período de preparação de até 7 dias. Então são 7 dias com uma dieta alimentar, uma dieta sexual, uma dieta de comidas, alimentos químicos, remédios, enfim. Uma pessoa realmente se volta para a cerimônia e se dedica totalmente a isso. Para as pessoas que conseguirem fazer isso, eu recomendo recomendo que se faça. Porque realmente quanto mais você doar na sua preparação, mais você vai receber lá na frente. Mais você vai estar direcionando para sua mente que você está receptivo para o aprendizado, para o crescimento. A preparação, ela faz com que você se sinta preparado, né? Ela faz com que você se sinta alinhado com aquilo que está vindo. Então, um período de 7, 15 dias, enfim, o quanto você puder dar. Agora, seria importante que, de uma maneira um pouco mais responsável, que nós ficássemos pelo menos 3 dias bem voltados para a consagração da medicina. E nesses 3 dias, seria importante que nós fizéssemos uma dieta leve, sem muitos produtos químicos industrializados, muito tempero, carnes vermelhas, comidas muito pesadas, gordurosas, todas essas comidas muito pesadas. Isso tudo no momento da limpeza pode ser que dificulte o processo. E no processo também da elevação da sua energia. Então, seria interessante nesse momento, então, que você se dedique à dieta e também à dieta sexual, né? Não está se envolvendo sexualmente durante esses 3 dias. Ou seja, se a pessoa vai no sábado, pelo menos resguardar a quinta, sexta e o sábado, né? Isso faz a diferença para a pessoa se ela faz com o coração aberto e com uma intenção boa de estar se preparando. E caso você pode também, inclusive, não existe uma regra muito detalhada sobre isso, ouvir o direcionamento do seu coração para fazer aquilo que o seu coração te pede. Se às vezes é tomar um banho de natureza, se às vezes é meditar, se é ler um livro, se é cuidar... cachorrinho. Cuidar de você. Tem uma cachorrinha dormindo aqui, a ratinha. Então, pegar essa preparação e ficar uns 3 dias voltados para isso, sabe? Porque o que vai acontecer com você não é uma coisa muito simples. É uma coisa que talvez aconteça só essa vez. Você pode ser que nunca retorne mais. E é natural isso, né? Nunca sabemos para onde a nossa energia vai nos levar, para onde o nosso coração vai nos levar. Mas, independentemente disso, a possibilidade de que você passe por um processo talvez um dos mais profundos e verdadeiros da sua vida, mais importantes, a chance disso acontecer é muito grande. Existe uma pesquisa que diz que 50% das pessoas dizem que uma cerimônia de ayahuasca está entre as 5 melhores experiências, quer dizer, 80% das pessoas que consagram ayahuasca dizem que esta é uma das 5 mais importantes experiências da vida delas. E 50% das pessoas dizem que é a experiência mais importante, a mais importante. Então, ou seja, para muitas pessoas, a cada 100, 50 dizem que foi a experiência mais importante da vida delas. É muita coisa. Se vocês pensarem sobre isso, é bastante coisa. Agora, para isso realmente acontecer, é necessário que vocês estejam direcionados para o que está acontecendo. Não pode simplesmente ir como se fosse uma festa ou simplesmente como se fosse um rolê. É importante que você já esteja atento como vai ser sua saída. É importante que suas coisas, o que você vai levar, já esteja preparado, inclusive um dia antes. Para que no sábado você fique voltado para o autoconhecimento, fique voltado para a espiritualidade. Você deixa tudo já organizado. Que hora vai sair, com quem vai, como você vai fazer para chegar na chácara,
A gente organiza as caronas, mas é importante que você já esteja inserido dentro de um carro. Isso tudo é organizado no nosso grupo. É importante saber o que você precisa levar, que a gente vai passar no checklist. É importante você saber o que se come antes, o que se come no dia, o que se come no dia depois, o que eu preciso levar, quanto eu preciso levar de dinheiro, né? Será que eu preciso, talvez, vai ter algum gasto? Será que eu preciso dividir a gasolina com algum irmão? Será que eu preciso deixar uma colaboração? Né? Para casa, nós pedimos uma energia de troca pela medicina da ayahuasca, um valor de R$60. Né? Como dissemos, esse valor ele não tem fins lucrativos. Né? Ele simplesmente serve para arcar com os custos da casa. Mas, com certeza, aceitamos mais de doação, se a pessoa tem condições de doar, nós aceitamos de bom grado. Essa obra auxilia muitas pessoas, pessoas com problemas de drogas, pessoas que estão saindo de vícios, pessoas com problemas psicológicos, né? Então é um centro de luz mesmo que traz muita alegria para esse mundo. Costumo dizer que nós nos sentimos como um pequeno ponto de luz nesse planeta, servindo ao amor, servindo à fraternidade, servindo à liberdade. E todos que quiserem podem vir se juntar, se unir a essa luz. No entanto, materialmente falando, precisamos da energia financeira, da energia monetária. Então, sempre reforçamos a importância da colaboração de todos. Bom, esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou terminar. Agora eu vou esperar ver se as pessoas têm algumas dúvidas e aí depois eu retorno para responder alguma coisa nesse sentido. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês se dediquem, estejam atentos à nossa cerimônia, se preparem, pois nós estaremos dando o nosso 100% para fazer isso da melhor maneira possível, da forma mais responsável, mais cuidadosa. E com certeza isso vocês vão poder sentir e nós aguardamos então a presença e a resposta de todos. E outra coisa bem importante, se vocês conhecem alguém que querem participar, compartilhem esse vídeo com a pessoa para ela ver, sentir a energia, ver se é isso mesmo que ela quer. E caso você decida participar, o carro da pamonha, carro do ovo. Caso você decida participar, então, entre no nosso grupo com um pouco de urgência, porque as vagas estão acabando. E também passe para a pessoa que queira, talvez esteja interessado, para ela ver esse vídeo. E talvez isso já clareie se isso é para ela ou não. Tá certo? No mais é isso, meu pessoal. Muita gratidão, paz, amor e muita fraternidade para todos vocês. A gente se vê.